Damn Reincarnation, capítulo 142, A Caçada 5. Eugene manteve os olhos fixos à sua frente enquanto aterrissava no chão. Parado ali estava Hector Lionheart. Eugene avistou Hector vagando na escuridão enquanto voava por cima. Sir Hector? Eugene chamou. Ao ouvir a voz de Eugene vindo de trás dele, Hector virou a cabeça com uma expressão de surpresa. Eugene? Eugene percebeu uma expressão de vergonha juvenil no rosto de Hector. Antes de perguntar o que havia acontecido, ele o primeiro examinou. Hector estava sozinho. Isso por si só já era algo para se preocupar. O companheiro de viagem de Hector, Deacon Lionheart, não estava em lugar nenhum. Por que você está sozinho? Eugene finalmente perguntou a ele. A culpa é toda minha, respondeu Hector em tom apressado. Eu deveria tê-lo segurado, mas... À medida que nos aprofundamos na floresta, Deacon se assustou com a comoção causada pelas bestas demoníacas e fugiu sozinho. Essa era uma história provável. Afinal, Deacon não era apenas um pirralho de 18 anos? Esta seria sua primeira vez caçando bestas demoníacas, e vendo sua aparência cheia de timidez, ele provavelmente não tinha muita experiência em combate. Desnecessário dizer que suas habilidades provavelmente também eram ruins. Poder demoníaco denso pode causar interferência mental. Quanto mais fraca sua força mental, mais rápida e agressivamente a interferência se estabelece. Diante de tanto terror, seria natural que aquele garoto acabasse fugindo de medo se não tivesse conseguido superá-lo. Você se importaria de me ajudar? Hector perguntou cautelosamente. Em vez de responder imediatamente, Eugene deu uma olhada ao redor. Estava escuro onde quer que ele olhasse. Ainda podia ser por causa do denso poder demoníaco. Mas essa escuridão espessa era mais provável que fosse um truque do espírito das trevas. Bem, algo assim. Não é um pedido difícil, Eugene disse, expressando sua vontade de ajudar. Obrigado. Como esta floresta é muito ampla, há um limite para o quanto eu posso procurar por conta própria, disse Hector enquanto suspirava de alívio e se aproximava de Eugene. Tem algo estranho nessa floresta. Enquanto vivi em Ruhr, estive em alguns lugares com densas concentrações de poder demoníaco, mas, durante todo esse tempo, nunca estive em um lugar tão ameaçador e escuro como este. Parece que está acontecendo outra coisa, especulou Eugene. Outra coisa? Hector reagiu com surpresa. Você está dizendo que alguém está pregando peças na gente? Parece ser o caso, confirmou Eugene. Hector caiu na gargalhada. Hahaha. Isso é simplesmente absurdo. Quem diabos estaria pregando peças no covil da elite dos Cavaleiros Leão Negro do clã Lionheart? Alguém com muita coragem. Eugene respondeu enquanto se virava. Ou alguém que perdeu a cabeça. Bem, pode ser mesmo. Se não fossem loucos, não ousariam fazer algo assim. Hector acenou com a cabeça enquanto concordava com entusiasmo. Agora então, como ele deveria fazer isso? Hector não queria lutar de frente. Afinal, seu oponente era Eugene Lionheart, o homem que foi considerado o maior gênio do clã Lionheart desde o Grande Vermouth. Embora Hector também tivesse ouvido inúmeras vozes chamando-o de gênio desde que era jovem, ele nunca tinha ouvido tantos elogios. Claro, ele não sentia nenhuma decepção com isso. Isso o fez se interessar por Eugene, mas esse interesse não impediria Hector de fazer o que precisava fazer. O curso de ação ideal seria um ataque surpresa. Não posso permitir que a batalha se arraste por muito tempo, então, se possível, preciso terminar com um golpe. Isso seria melhor para nós dois. Também não precisaria usar muita força, ponderou Hector. Na mesma situação de um ataque surpresa, subjugar seu oponente era muito mais difícil do que simplesmente matá-lo. Isso significava que ele não poderia simplesmente agir apressadamente. Hector continuou a andar alguns passos atrás de Eugene, olhando para as costas dele. Hector pensou consigo mesmo, surpreso. Ele não pôde deixar de ficar alarmado. Pelo que Hector sabia, Eugene realmente não mostrava a menor abertura. Eugene nem sequer virou para o lado dele, nem parou de andar uma vez. Ele estava apenas caminhando normalmente, mas... Hector sentiu tanta pressão, que era como se estivesse enfrentando Eugene de frente com as espadas desembainhadas. Hector quebrou o silêncio. Por via das dúvidas, se realmente tem alguém pregando peças,
Quem você acha que pode ser? Você está realmente me pedindo para adivinhar quem pode ter tal coragem ou uma mente bastante insana? Eugene perguntou em dúvida. Bem, isso é justo. Então, poderia ser algum demônio de Helmut? Ou talvez um mago negro? Pode até ser o povo das tribos de Samar, ou talvez os assassinos de Nahama. Você está familiarizado com eles, certo? A relação entre Kiel e Nahama não é tão boa atualmente, comentou Hector. Qualquer um deles pode ter feito isso, mas não são os responsáveis, declarou Eugene com firmeza. Não são eles? Hector repetiu surpreso. Então quem você acha que pode ser? Você, afirmou Eugene simplesmente. O que foi que ele disse? Hector não conseguiu entender o que Eugene queria dizer com a palavra que acaba de cuspir. Tinha vindo de repente. A frase era muito curta, e no momento em que ouviu essas palavras, uma explosão aconteceu sob os pés de Hector. Em vez das palavras de Eugene, Hector optou por priorizar sua reação à explosão. Ele imediatamente saltou no ar, enquanto conjurava um escudo de aura. Em algum momento, Eugene se virou e agora estava olhando para Hector, e aquele olhar dele. Compreendendo tardiamente o significado da palavra de Eugene, Hector engoliu um sorriso amargo. Aqueles dois olhos eram tão escuros e frios quanto um bloco de gelo. As ações de Eugene mostraram certeza absoluta sem um pingo de indecisão. E o olhar em seus olhos declarava que, em vez de falar e chegar a um entendimento, ele pretendia forçar Hector a se render antes de obter suas respostas. Tudo bem, então, disse Hector enquanto dava uma cambalhota para trás com um sorriso. Não é como se ele odiasse a ideia de conversar com Eugene. Quando havia tópicos interessantes e personalidades divertidas, as conversas com essas pessoas eram sempre legais. Se fosse um café ou um restaurante, ele teria gostado de sentar para conversar, mas provavelmente, de agora em diante, ele nunca mais teria a chance de ter tal conversa com Eugene em um lugar público pelo resto de sua vida. Hector sentiu uma leve sensação de desapontamento com esse fato. Isso significa apenas que meu interesse por ele era sincero, pensou Hector, encolhendo os ombros mentalmente. Fosh! Uma mana vermelha brilhante semelhante a uma chama envolveu o corpo de Hector. Antes de começarmos, só quero perguntar. Como você sabia? Hector perguntou curioso. Eu não devo ter revelado qualquer hostilidade ou intenção assassina. O cheiro, respondeu Eugene. Havia um cheiro de polidor de metal misturado com o cheiro do seu sangue. Só com isso? Isso foi o suficiente. O cheiro desse polidor é algo que sinto na propriedade principal todos os dias. Sem chance. Hector esboçou um sorriso enquanto olhava para as próprias mãos. Ele ainda tinha as feridas de agarrar a espada de Cian. Ele já havia parado de sangrar, mas... o cheiro de polidor de metal? Hector também estava bastante confiante na agudeza de seus sentidos, mas nem ele conseguia distinguir o cheiro de polidor quando misturado com o cheiro de seu próprio sangue. Sério, e eu pensei que tinha limpado muito bem, disse Hector com pesar. Não trate a família principal como tolos, disse Eugene enquanto apontava o dedo para Hector. O clã Lionheart como um todo é um clã marcial, e a família principal está no centro dele. Até o óleo usado para polir nossas armas é da mais alta qualidade, e o cheiro misturado a ele não pode ser apagado sem o uso de um agente de limpeza feito sob medida. Isso foi especialmente projetado para que eles pudessem perseguir presas feridas e em fuga, ou em preparação para os perigos de assassinato. Portanto, os membros da família principal foram obrigados a memorizar esse cheiro quando começaram seu treinamento. Hector finalmente perguntou a Eugene. Isso é tudo que você tem a dizer? Não deveria haver muitas coisas que você gostaria de me perguntar? Tipo, por quem eu te traí e por que... Crack! Tudo bem, disse Eugene, enquanto uma corrente elétrica passava pelas pontas de seus dedos. Porque vou fazer questão de perguntar tudo isso depois de deixar você meio morto. Sua mana brilhou. Kabrum! Um raio irregular de luz passou por onde Hector estava parado. Mas o que diabos era aquilo? Um feitiço? Embora Hector tivesse conseguido evitá-lo rapidamente, ver tal ataque pela primeira vez deixou sua cabeça confusa. Conjurando um feitiço sem nenhum encantamento? Não, aquilo era realmente um feitiço.
Parecia mais que transformou sua mana em espada de força e apenas disparou. Mas então, como poderia ser tão rápido e forte? Enfim, ele não podia arriscar um golpe direto. Terminando suas deliberações, Hector fez sua ação. Ambas as mãos caíram em sua cintura, e cada uma desembainhou uma espada. Estilo de duas espadas, Eugene notou com surpresa. Não havia comparação entre empunhar uma espada em uma mão e empunhar duas espadas, uma em cada mão. Mesmo para um espadachim com habilidade excepcional, era impossível lidar habilmente com duas espadas sem nenhuma experiência. Embora tal estilo não pudesse ser manuseado sem um certo nível de habilidade e talento, se bem praticado, era um estilo difícil para o oponente lidar, pois o fazia sentir como se estivesse enfrentando dezenas ou até centenas de espadas, em vez de apenas os duas. Os comprimentos são diferentes, notou Eugene. A espada na mão direita de Hector tinha metade do comprimento de seu corpo, enquanto a espada na mão esquerda era muito mais curta do que isso. Para suas armas serem desequilibradas. Os lábios de Eugene se contraíram quando ele percebeu. Isso significa que ele pensa que pode lutar a qualquer distância que quiser, maldito egoísta. Quem exatamente ele achava que era seu oponente? O corpo de Eugene avançou. Como se esperasse por isso, Hector respondeu balançando as duas espadas. Tirado do manto, a Wyneth irrompeu em um clarão prateado de luz. Tchang! Na colisão, tanto a mana quanto o vento foram enviados voando. Os pés de Hector avançaram enquanto ele balançava a espada na mão esquerda. A essa distância, uma espada mais longa não era ideal, mas sua espada mais curta, semelhante a uma adaga, poderia ser usada com facilidade. Oh! Hector engasgou e seus olhos se arregalaram. Seu ataque foi bloqueado. Antes que percebesse, Eugene também estava segurando uma espada na mão esquerda. Isso se transformou em uma combinação do estilo de duas espadas contra o estilo de duas espadas. Que interessante, murmurou Hector, erguendo os braços. Enquanto as espadas de Hector atacavam freneticamente em onda após onda, Eugene se recusou a recuar. Seus olhos estavam bem abertos, enquanto lia os caminhos das espadas de Hector. Muitos movimentos falsos foram misturados em seus ataques, mas era inútil. Era muito fácil para Eugene dizer quais deles eram falsos e quais eram reais. Isso é inacreditável, Hector não pôde deixar de pensar. As espadas de Hector continuaram sendo bloqueadas. Não importa para onde voassem, as espadas de Eugene já estavam lá, esperando por eles, então cada um de seus ataques era interrompido no meio do golpe. Se ele tentasse mudar a trajetória deles, seria apenas recebido com um contra-ataque. Então foi forçado a alternar entre ataque e contra-ataque. A luta estava fora do controle de Hector. Embora só tivesse sido forçado a desviar suas espadas algumas vezes, isso significava que Eugene estava conduzindo completamente as espadas de Hector pelas pontas. Há tanta diferença assim entre nós? Hector pensou surpreso. Ele esperava que Eugene fosse um oponente difícil, mas realmente não pensava que seria tão forte. Ele pensou que, enquanto Eugene estivesse com a guarda baixa, seria possível subjugá-lo, e que seria ainda mais fácil simplesmente matá-lo, mas... Meus preparativos não estavam completos o suficiente, admitiu Hector. Mesmo matá-lo seria difícil. No momento em que percebeu isso, Hector trocou seus ataques. Como ele agora sabia que seria difícil matar Eugene, mesmo que quisesse e estivesse determinado a fazê-lo, não havia mais necessidade de balançar suas espadas com a intenção de subjugar Eugene. Suas espadas ficaram ainda mais rápidas, afiadas e letais. Este era um feito digno de admiração. Mesmo na vida anterior de Eugene, ele nunca tinha visto outro espadachim capaz de demonstrar o estilo de duas espadas com tanta habilidade. Mas, até certo ponto, isso acontecia apenas porque o estilo de duas espadas não era um estilo de luta convencional. E se a especialidade de Hector não fosse o estilo de duas espadas? Ele é muito forte, admitiu Eugene. Ele poderia ter lutado contra Hector se tivesse sido apenas alguns meses atrás. No entanto, agora, não havia razão para lutar. Em termos de proficiência técnica, compará-lo seria apenas um insulto a Eugene. Mesmo 300 anos atrás, Eugene, não. As habilidades de Hamel só podiam ser comparadas às de Vermouth. Quanto à experiência e astúcia,
o mesmo valia para esses também. A partir de agora, Eugene ainda não conseguia usar todas as habilidades de Hamel. A fórmula da chama branca era certamente uma excelente escritura de treinamento de mana, mas se ele fosse solicitado a reproduzir a força de sua vida anterior, apenas com a 5ª estrela da fórmula da chama branca. Com toda a honestidade, isso apenas feriria seu orgulho. No entanto, agora que sua fórmula da chama branca alcançou a 5ª estrela, sua força pelo menos aumentou significativamente em comparação com quando alcançou apenas a 4ª estrela. Para um oponente da força de Hector, ele nem precisava usar a ignição. Havia uma diferença grande entre eles. Hector rapidamente reconheceu isso. Ele não era capaz de obter uma vantagem em termos de habilidades. Ele também não era capaz de avançar usando a força. Não tem jeito mesmo, Hector resignou-se. Embora não quisesse obter ajuda, pois percebeu que não seria capaz de subjugar Eugene sozinho, Hector se resignou a fazê-lo. Ele respirou fundo enquanto soltava a espada em sua mão esquerda. King! Tendo deixado a mão de Hector, a espada foi engolfada por uma chama vermelha brilhante. Então, como se tivesse sido enfeitiçada, a espada se moveu sozinha e se lançou em Eugene. Através da manipulação precisa de sua mana, Hector foi capaz de mover a espada sem tocá-la. Do ponto de vista de Eugene, essa era apenas uma técnica mesquinha que não era particularmente útil para nada, exceto golpear um alvo. Em vez de fazer aquele golpe, seria muito mais rápido e mais forte empunhar a espada pessoalmente com suas próprias mãos. Assim. Clang! Gwyneth quebrou a espada curta, e a mana contida nela explodiu em uma deslumbrante explosão de luz. Esperando que os olhos de Eugene ficassem cegos por alguns momentos, Hector rapidamente voltou correndo. Fush! Com uma rajada de vento, o corpo de Eugene subiu ao céu. Sentindo isso acontecendo atrás dele, Hector estalou a língua e abaixou ainda mais o corpo. Eugene olhou para Hector, que estava fugindo, deixando um rastro de faíscas vermelhas brilhantes atrás dele. Crack! Chamas de iluminação se espalharam de Eugene, enquanto ele tirava a caixa de seu manto. Ao mesmo tempo, passou pelos inúmeros feitiços que enchiam sua cabeça e escolheu um. Explosão aérea. De dentro do manto, Mare pronunciou o nome do feitiço. Ao mesmo tempo, a mão de Eugene se estendeu para a frente, completando a conjuração do feitiço. O feitiço então combinado com os ventos levantados pelo Rei Espírito do Vento, Tempest. Explosão aérea era um feitiço ofensivo do Sexto Círculo. No entanto, seu poder atual excedia em muitos limites do Sexto Círculo. Quan! O ar comprimido e o vento irromperam em uma única direção. Hector balançou uma lâmina, ou, mais precisamente, uma espada de força vermelha brilhante para tentar quebrar o feitiço, mas o poder do feitiço excedia em muito sua imaginação. Roar! A escuridão tremeu. Hector foi jogado para trás, onde lutou para focar sua cabeça tonta. De jeito nenhum. Mesmo um feitiço ofensivo deste nível, ele pode conjurar sem nenhum encantamento? Hector realizou uma defesa. No entanto, todo o seu corpo ainda estava dormente, como se tivesse sido eletrocutado. Foi porque era um feitiço de ataque do tipo vento? Impossível. Hector soltou um bufo quando estendeu a mão para o pescoço. Então você tem um artefato. Com seu manto ondulando ao vento, Eugene olhou para Hector do alto enquanto segurava a caixa para a frente e disse: Há 2 feitiços do tipo dissipar, 3 contra-feitiços, 5 feitiços de fortalecimento e... são 7 feitiços defensivos, bastante excessivo. E pensar que o artefato de Hector foi enfeitiçado com 17 feitiços diferentes. Isso o tornava um tesouro que não podia ser comprado nem com bilhões de saus. Você não tinha isso com você quando te vi da última vez. Parece que esse era o seu trunfo? Eugene especulou. É uma garantia que me salvou várias vezes, admitiu Hector. Receio que esta seja a última vez que isso o salvará. Eugene murmurou enquanto concentrava sua mana em a caixa. Crack! Crack! Chamas relâmpago também se reuniram ao redor dele. Hector percebeu que não tinha sido apenas uma ilusão. A mana de Eugene Lionheart foi realmente infundida com raios. Mas como isso poderia ser possível? Hector se perguntou enquanto lutava para levantar seu corpo lento. Eu não devia ter vindo aqui,
suspirou Hector. Soltando um suspiro profundo, ele olhou para a espada em sua mão direita. No efeito secundário da colisão com aquele feitiço agora, a espada estava em completa ruína. Naquele momento, o feitiço de Eugene veio voando para ele. Dezenas de feixes de luz perfuraram o ar. O nome daquele feitiço era Feixes de Raios Perfurantes do Espaço. Ao perfurar um buraco no espaço, esse feitiço podia ocultar a trajetória de seus feixes. Bam, 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 bam. Os pés de Hector deslizaram para trás enquanto ele balançava sua espada quebrada. Quaisquer feixes que não pudessem ser bloqueados foram deixados para as defesas de seu colar. Ele só precisava evitar qualquer ataque direto por enquanto. Se concentrando em sua defesa, Hector continuou a recuar. Era difícil lidar com os feixes de luz que rasgavam o espaço, mas não era incontrolável. No entanto, uma vez que Eugene também interveio, a situação tornou-se assustadora. Enquanto serpenteava pelos feixes de luz, Eugene enfiou sua espada em Hector. Tudo o que ele pôde fazer foi evitar desesperadamente qualquer ferimento fatal, mesmo quando ficou coberto de sangue. Como está indo? Hector ouviu essa voz dentro de sua cabeça. Sem revelar qualquer emoção através de suas expressões faciais, Hector se concentrou na pulseira que usava em seu pulso esquerdo. Estou prestes a morrer, relatou Hector. Eu não sabia que ele seria tão forte. Em vez de um jovem de 20 anos, é como se eu estivesse lutando contra um mestre que treina há 200 anos. Eu te disse. Quando ele lutou contra Genos Lionheart, ele tinha vantagem em termos de técnica. Quem diabos realmente acreditaria nisso? Era razoável pensar que Lord Genos pegou leve com seu júnior. Hector protestou. Você está mentindo, não está? Não há como você ter esse mal-entendido, certo? Você provavelmente acabou de se interessar por sua força e quis tentar lutar contra ele uma vez. Sim, você está certo. Cometi um erro, admitiu Hector prontamente. Então, você se importaria de me ajudar um pouco? Se as coisas continuarem assim, vou morrer aqui. Dê 6 passos para a esquerda, em seguida, dê 9 passos para trás. E depois disso? Perguntou Hector. Apenas espere lá. Nenhum passo para trás ou para nenhum dos lados. Certifique-se de ficar naquele local. Hector seguiu rapidamente as instruções. Como continuava sendo empurrado para trás de qualquer maneira, não havia problema em se mover um pouco para a esquerda. Logo ele estava no local designado, mas Hector ainda não sabia a que propósito isso servia. Agora então. Conte até 10 dentro da sua cabeça e pule. Não foi fácil para Hector seguir tais instruções. Diante de todos os ataques que Eugene estava lançando contra ele pela frente, precisava se manter firme sem dar um passo para trás. Hector se desesperou. Vou morrer. 2. Que primoroso. Hector ainda teve tempo de admirar as habilidades de Eugene. Mesmo nas presas brancas, é raro encontrar alguém que saiba usar uma espada tão bem quanto ele. 5, 6. Não é apenas raro. Não há ninguém como ele. Existem alguns cujas espadas são tão rápidas e pesadas, mas nenhuma é tão requintada. É como se ele estivesse lendo o que estou pensando. Ou talvez ainda mais à frente. Como ele está fazendo isso? Hector pensou lamentavelmente. 8, 9. Hector imediatamente saltou para trás. Eugene ergueu a cabeça para acompanhar os movimentos de Hector. Abaixo dele, o chão estava manchado de preto. Sir Eugene, Mer gritou, sua voz soando apavorada. O cabelo de Eugene se arrepiou. Seu filho da puta! Eugene cuspiu um xingamento enquanto quase enlouquecia de raiva e intenção de matar. Espinhos negros brotaram de baixo.